noite. Vamos fazer uma breve oração? Bom, terno e compassivo Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por estar aqui em mais um culto evangelístico nesse domingo à noite, para estudar, para meditar e para refletir em nossas vidas a tua palavra. Abençoa-nos agora que vamos abrir a tua palavra, abençoa cada adorador, abençoa o Espírito que envolve cada um de nós nesse lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 8. Eu quero ler o texto com todos antes de refletir. Nós vamos ler do versículo 1 até, ele é 7:53 até o 8, versículo 11. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra e diz assim: E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo as respostas, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Esse é certamente um texto bastante conhecido da Bíblia. Quem já leu esse texto várias vezes? Levanta a mão aí, diz amém. Muito bem. Eu tenho certeza que é bem conhecido mesmo. E, todavia, também é um texto bastante polêmico, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista espiritualista dele. Vamos explicar melhor. Via de regra, as pessoas... do ponto de vista literário, esse é um texto extremamente disputado. Capítulo 7, 53, até 8, verso 11, é um texto que não consta nos principais manuscritos unciais dos 3 primeiros séculos. Não consta, simplesmente não existe esse texto lá nesses textos manuscritos antigos. Os primeiros textos vão aparecer, esse texto aqui está lá pelo 4º século. Então tem muita gente que questiona, isso é mesmo canônico? Como isso veio a entrar aqui? Tem um detalhe também. Existem alguns manuscritos que ele aparece no Evangelho de Lucas e não no Evangelho de João. Outros manuscritos ele aparece no capítulo 12 de João e não no capítulo 8. Outros ele aparece entre Lucas e João e às vezes no final do Evangelho de João. Então, esse é um texto que a gente não tem toda a segurança da historicidade dele e da canonicidade dele. Complicado para nós, em algum sentido. Mas como esse texto acabou se estabelecendo nas Escrituras, principalmente nos textos latinos, ele acabou ganhando o coração das pessoas. E por que ganhou o coração das pessoas? Aí vem a segunda parte dele. É que esse texto, ainda que ele soe mais com as características do Evangelho de Lucas mesmo, por isso não é surpresa que ele apareça em Lucas, em outros pontos, do que com o Evangelho de João, porque você sabe, cada evangelho, as pessoas pensam que evangelho é biografia, não é? E evangelho não é biografia. Normalmente o evangelho era uma perspectiva do ponto de vista de alguém sobre Jesus. E por isso é que esse texto foi escrito em cima de uma expectativa. Alguns comparam, por exemplo, os 4 evangelhos às revelações que estão lá dos animais do Apocalipse, os 4 seres viventes do Apocalipse. Vocês lembram que lá tem 4 seres viventes, não é?
Vamos lembrar que é que eles representam? Um tem rosto de, vamos lembrar aí? Um tem rosto de homem, outro tem rosto de bezerro, outro tem rosto de leão, outro tem rosto de águia. São os 4 animais que aparecem ali no Apocalipse, e alguns comparam os evangelhos com as descrições de Cristo, semelhantes àquelas. Porque para cada um dos evangelistas, Jesus vai transparecer como um daqueles aspectos dos 4 animais do Apocalipse. Por exemplo, a audiência de cada evangelista é a razão pela qual ele escreveu daquela maneira. Por exemplo, Mateus. Mateus ele é comparado com o bezerro do Apocalipse, porque é o animal diretamente ligado com a nação judaica, e com a tribo de Judá especialmente. Esse animal, aliás, esse evangelho, ele foi feito, o evangelho segundo Mateus, dizem que ele foi escrito primeiramente em hebraico e depois traduzido para o grego, porque há muito hebraísmo nele. Mas ele é o texto das profecias, é o texto do reino, é o texto que mais apresenta os cumprimentos proféticos e que mais apela para o Velho Testamento, dizendo assim, para que se cumprisse, etc. Já o segundo evangelho, o evangelho de Marcos, ele é o evangelho que foi feito tendo em mente, a audiência da mente de Marcos eram os romanos, os cristãos romanos, perseguidos na época de Nero. A razão pela qual, por exemplo, é o único evangelho que, quando ele fala de Jesus no deserto da tentação, ele diz que Jesus estava entre as feras. Isso apenas para aproximar a realidade dos cristãos entre as feras das arenas romanas. Já Lucas, o evangelho mais humano de Jesus, é o que mais descreve pessoas. E é por isso que alguns acham que, se esse texto for de fato canônico, e se ele deveria estar no evangelho de Lucas e não no evangelho de João. Porque João, por outro lado, é o evangelho sublime. É aquilo que no Apocalipse seria comparado com a águia, o que dá os voos mais altos em relação à divindade de Cristo, o seu poder, a sua glória, o reino eterno de uma maneira mais contundente. Então percebam que este evangelho, aliás, este texto aqui, nos leva a refletir sobre as realidades dos evangelhos todos, porque pode ser que ele seja de outro evangelho e não de João. Está mais do que comprovado, do ponto de vista da crítica literária, que ele provavelmente não pertence a esse ponto aqui do evangelho, mas ele está aqui e nós vamos ler aqui. Essa é a primeira parte. Por isso, nesse sentido, ele é polêmico. Mas, no outro sentido, ele é polêmico. Sabe por quê? Porque algumas pessoas acreditam que essa mulher adúltera, ela podia ser a Maria, irmã de Lázaro. Ou ela podia ser, por exemplo, a Maria Madalena. Se bem que o próprio texto em si não nos permite chegar a nenhuma conclusão como essa, mas algumas pessoas fazem elucubrações sobre isso. Mas o que importa é que, ainda que esse texto tenha algumas dificuldades, uma coisa é certa: quem quer que leia esse texto se identifica com ele. E eu acho que é por isso que a igreja finalmente aceitou ter esse texto dentro da Bíblia aqui, exatamente porque ele fala da realidade de todos nós de várias maneiras. E é sobre esse ponto aqui, agora mais de cunho pessoal, que eu gostaria de entender melhor. Vejam só, era uma das festas. Os judeus tinham 7 festas anuais. 3 vezes por ano, eles iam para Jerusalém para celebrar essas festas. Era na primavera, no verão e no outono. Numa destas festas, Jesus estava em Jerusalém, quando esse evento aqui provavelmente acontece. De madrugada, Jesus voltou para o templo. Jesus nem sempre ficava naquelas festas, ali mesmo em Jerusalém. Às vezes ele ia para a casa de Marta e Lázaro, que ficava ali em Betânia, não muito longe dali. Ou então ele acampava com os discípulos no Monte das Oliveiras ou na proximidade. Mas seja como for, a Bíblia diz aqui que ele está voltando para Jerusalém ainda muito cedo de madrugada. Havia já ali um grupo de pessoas imenso que estava tentando entendê-lo, ouvi-lo, descobrir algo sobre quem é esse mestre da Galileia. Hoje, depois de 2000 anos de história, para nós, Jesus é assim um nome tão sublime e especial. Para eles aqui ainda não era. Para ele, Jesus ainda era uma incógnita. Quem é este homem? Como é que ele tem palavras tão lindas, ao mesmo tempo que se passa com a mensagem dele e com os milagres que ele faz? Quem é ele? Essa era o que passava na cabeça de muitas pessoas naquele tempo.
Ele está ali, então, assentado num determinado lugar, provavelmente no pátio do templo, quando de repente aparece uma turba. Ali tem uma mulher que está sendo empurrada no meio deles, e essa mulher é jogada aos pés do Senhor Jesus, e os fariseus se aproximam e dizem assim: esta mulher foi pega em flagrante adultério. Aí vem o raciocínio da humanidade. Eles dizem assim: ora, ela foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Mas tu, pois, que dizes? Na verdade, que entre nós sabemos que os fariseus, eles não estavam ali com o objetivo de tratar daquela mulher. Eles queriam encontrar um motivo para condenar Jesus. Só que esse é um problema de muitos de nós, que não entendemos quem é Jesus. Sabe o que acontece conosco às vezes? É que a gente olha assim e pensa: duas possibilidades. Não existe mais do que isso para mim nesse caso. Porque eles olharam para Jesus e pensaram assim: se ele disser apedreja, nós vamos entregá-lo aos romanos. E aí então, é que ninguém pode ordenar a morte de ninguém porque estamos sob domínio romano. É muito simples. Agora, se ele disser não apedreja, então nós vamos o quê? Julgá-lo como alguém que é contra a lei de Moisés. Conhece aquela historinha que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o quê? É isso mesmo. Parece que não tem alternativa. Na maioria das vezes, e é por isso que os textos bíblicos nos permitem tirar lições práticas o tempo todo. Vejam só, alguma vez na vida, você já se encontrou numa situação em que você pensou assim: ou é isto ou é aquilo. Existe uma palavrinha chamada dilema. O que é dilema? Contrário de alternativa, opção. Dilema é quando você tem sim duas alternativas, mas as duas são o quê? São ruins. Então parecia um dilema. Se Jesus dissesse mata, ele seria pego pelos romanos. Se dissesse não mata, seria pego pelo sinédrio. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Só que eles não estavam lidando com um ser humano comum. Porque Jesus poderia ter respondido uma coisa ou outra, ou nada. E por isso a alternativa de Jesus foi muito melhor, porque ele simplesmente ele ficou calado, não lhe disse uma única palavra, ficou calado. E em ficando calado, diz a Bíblia que ele se abaixou e começou a escrever no chão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse a oportunidade de pegar uma pessoa que apronta todas contra você, que fala mal de você, que lhe prejudica toda vez que tem oportunidade, e de repente ele te dá uma oportunidade assim para você quebrar ele todinho, você faria isso, sim ou não? Eu não sei se você faria ou não, é uma pergunta aleatória aqui, mas eu digo para você uma coisa: normalmente as pessoas se aproveitam de oportunidades como essa para quebrar quem vive quebrando a vida deles, certo ou errado? Sabia que essa era uma oportunidade para Jesus? Era exatamente a oportunidade perfeita para Jesus desmascarar os fariseus. E se ele quisesse, ele poderia tê-lo feito. E não o fez por uma razão simples. É porque Jesus, ele não estava preocupado em se degladiar com homens comuns. Porque ele, por si próprio, estava além disso. Porque é Deus, e porque na circunstância em que ele estava vivendo como profeta, ele podia ler os corações, ele sabia o que as pessoas podiam pensar. E é diante desse fato que Jesus resolveu pensar diferente. Ele sempre queria encontrar uma maneira de, em vez de quebrantar as pessoas, encontrar caminho para os seus corações, para ajudá-los a entender a perspectiva do céu. Era isso que ele queria fazer ali também, mesmo para os fariseus, que eram acusadores terríveis, não só daquela mulher, como do próprio Jesus. E é por isso que naquele momento, Jesus repensa. Eu vou dizer por quê e o que ele poderia fazer e o que eu provavelmente faria se estivesse no lugar de Jesus. Se você ler, por exemplo, lá no livro de Levíticos, capítulo 20, verso 10, vai dizer que quando havia um caso de adultério, deveria se apresentar diante do julgamento, no caso do Velho Testamento, nas portas da cidade, no caso do Novo Testamento, até na porta do Sinédrio, poderia se apresentar o casal pego em adultério. E a Bíblia, o Levíticos 20, verso 10, diz o seguinte: ambos deveriam ser apedrejados. Essa era a lei. Tem um detalhe: para se fazer o sistema jurídico perfeito do povo de Israel, era necessário uma sequência de fatos. Por exemplo, tem o legítimo acusador,
Quem era o legítimo acusador num caso de adultério? Se era adultério, é porque a mulher era casada. Isso, então, quem deveria ser o legítimo acusador? O marido. Certamente o marido. Mas ali nós não vemos duas personalidades importantíssimas para que aquele juízo fosse real. Primeiro, não tinha o homem com quem ela adulterou, e ela certamente não adulterou sozinha. E segundo, não tinha um acusador devido. Do ponto de vista jurídico da nação judaica, portanto, posso dizer para você uma coisa. Jesus poderia simplesmente ter feito mais ou menos assim. Ele se levantava, que ele estava sentado, quietinho, e dizia: muito bem, vocês fariseus, vocês se dizem intérpretes da lei e me trazem um caso completamente sem fundamento. Onde está o acusador devido? Onde está o homem para ser condenado também? Se ele tivesse feito isso, ele teria arrebentado com a jurisprudência daquele lugar e quebrado a pretensão e a arrogância dos fariseus. Mas não era isso que Jesus queria fazer. Eu digo que talvez, se nós tivéssemos oportunidade, em circunstância correlata, nós faríamos uma coisa como essa. Sim ou não? Provavelmente sim. Mas não, Jesus não faria isso. Não era da sua índole. Porque Jesus veio para salvar e não para confundir, não para julgar, não para destruir. Ele veio para salvar. Então é por isso que ele se arreda um pouco. Arredar é bem nordestino, eu acho, né? Se arreda um pouco, e aí o que ele faz? Ele começa a escrever no chão. Há uma lenda que diz o seguinte, que ele escrevia ali o que mesmo? Os pecados daquelas pessoas. Então Jesus ali poderia escrever qualquer coisa, menos adultério, porque o adultério já estava em pauta naquele momento ali. Então ele possivelmente pode ter escrito sobre arrogância, orgulho, altivez e todos os pecados naturais, hipocrisia provavelmente, porque lá em Mateus 23 é o libelo contra a hipocrisia, na qual Jesus descreve perfeitamente os fariseus e chama-os literalmente de hipócritas. Mas Jesus não quis fazer nada disso naquele momento, ele escrevia no chão todavia. E enquanto ele escrevia, aquelas pessoas estavam observando. De repente, eles insistiram mais. Então, tu, pois, o que tu dizes. E aí, então, Jesus se levanta e diz aquela frase célebre que todos nós conhecemos. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Opa! Agora, então, a coisa muda completamente. A cena muda completamente. A Bíblia fala que eles foram largando as pedras. Você quase pode ouvir o barulho daquela pedra soltando e batendo no chão. Pof, pof, pof. As pedras caíram, soltaram as pedras um após o outro. A Bíblia diz que do mais velho para o mais novo. Foram soltando as pedras e foram saindo, porque de repente a palavra foi tão cortante, porque assim é a palavra de Deus. Ela corta até, divide junto e medula, alma e espírito. E foi bem no centro do coração deles. Jesus fez aquilo que era o seu projeto. Ele atingiu o coração deles para fazê-los refletir sobre a sua grande necessidade espiritual. E então, os velhos começaram a sair, os mais novos depois. Aí você me pergunta assim, por que primeiro os velhos e depois os mais novos? Já pararam para refletir sobre isso? Mas vejam só aqui comigo. Por que primeiro os velhos e depois os mais novos? A verdade é que as pessoas, quando eles passam da fase adulta e chegam a uma certa idade, eles automaticamente se tornam mais prudentes, pela experiência. E se porventura não se tornarem, então é porque são nécios, absolutamente nécios. O que acontece é que aqueles camaradas, eles começaram a sentir profundamente a vida deles inteira. Vou dar uma ilustração para você entender melhor. Quando eu tinha, por volta dos meus 16 anos, e eu já era adventista do sétimo dia, e olha que eu já tenho 60, quando nós fomos a um acampamento, e ali havia um senhor. Eu morava em Fortaleza, no Ceará, nessa época, tinha me batizado na igreja de Bom Sucesso, lá em Fortaleza, já era membro da igreja, e aí então eu estava num acampamento de jovens, e esse senhor estava lá também. Ele tinha vindo de São Paulo recentemente, e eu percebi que esse senhor começou a me observar muito, e tal. E uma hora ele chegou perto de mim e disse assim, jovem, eu digo, oi, pois não, e tal, fiquei até surpreso do senhor falar comigo daquela maneira. Ele já tinha mais de 70, e ele falou assim, jovem, eu estou observando o teu jeito de ser. É
tão bonito ver um moço dedicado a Jesus. Eu fiquei meio impressionado com a expressão dele, né? Um senhor de idade, aí ele falou uma coisa assim: quem dera que eu tivesse conhecido Jesus quando eu tinha tua idade, quantas coisas eu não faria, quantos erros eu não cometeria. Você não pode ter noção, eu só conheço Jesus há 2 anos, eu já estou nessa idade, mas quem dera que eu tivesse conhecido quando eu era jovem. É verdade, é verdade. Quando você conhece Jesus muito novo, e vive para Jesus, e cresce com Ele, é tão diferente a vida. Eu, pelo menos, por exemplo, nunca pedi uma noite numa balada na minha vida, nunca estive num prostíbulo, nunca tomei essas e aquelas outras, como alguns falam, nunca usei drogas, nunca tive o privilégio de me casar virgem, com uma mulher virgem. Então, que privilégio para aquele que serve Jesus desde a juventude. Quando as pessoas têm certa idade e recebem Jesus, eles têm toda uma carga. Jesus perdoa os pecados, e nós vamos ver isso mais um pouco adiante, um pouquinho mais. Só que a carga é inesquecível. Ele não pode se esquecer dos fatos que aconteceram em sua vida. E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. É por isso que aqueles senhores, eles, ao ouvirem o peso da palavra e da chamada de Deus para eles, começaram a soltar as pedras. Porque não tinha como atirar pedras sabendo que eles também eram os pecadores. É igual quando a gente faz aquele negócio de apontar para o outro. Já ouviu isso provavelmente? Você aponta para o outro um dedo, mas tem 3 de volta. É exatamente essa a realidade. Confirmou? É exatamente isso. Esses senhores, conscientes de toda a sua experiência e necessidade de Deus, eles soltaram as pedras e começaram a sair. E os jovens? Por que os jovens demoraram mais tempo? É evidente, eles têm pouco tempo para refletir, e tem um detalhe: a juventude, ela é toda poderosa. Os jovens se sentem donos de tudo e de todos, donos do mundo, senhores do mundo. Os jovens têm uma autoridade que a gente não tem. Eu, quando eu era jovem, eu sabia de tudo. Quanto mais tempo eu vivo, mais eu descubro que eu não sei de nada. Quando eu era jovem, eu tinha opinião sobre tudo e me metia em tudo. E quebrei a cara dezenas de vezes. Porque eu sabia de tudo. E no final das contas, é com a maturidade que a gente descobre que não sabe de muita coisa. Existe um número enorme de pessoas que têm certeza de tudo por aí. E no final das contas, não sabem de nada também. O jovem, ele acredita que ele vence tudo. É por isso que tem jovens que dizem: não, eu vou subir aqui essa montanha aqui, eu vou chegar lá em cima e tal. E quantos caíram no meio do caminho, não é? Mas ele diz que ele vai conseguir. Por quê? Porque ele é todo poderoso. Ele acha que ele consegue. Convencer um jovem é difícil. Por isso é que quando nós temos que trabalhar pelos nossos filhos, sabe quando? Até o começo da adolescência. Faça tudo por ele, até o começo da adolescência. No meio da adolescência, ele já vai ser um aborrecente. E para frente, Jesus tome conta, porque é difícil convencê-lo depois disso. Faça tudo para cuidar dele, porque depois a coisa vai ficar mais difícil para ele. E para você, como pai, como mãe e tal. É por isso que, quando os meus filhos começaram a entender, eu já cheguei perto, leitura, ler Bíblia, ler livros. Um dia, meu filho tinha 11 anos e nós fomos a um lugar, porque ele tinha ganho uma bolsa para fazer um curso de computação. E a mulher ficou tão impressionada pelo jeito que ele falava, porque sempre foi muito falante. E, aliás, em casa, às vezes, onde é que desliga esse rapaz? Porque ele, quando começa a falar... Mas o que acontece é que, quando eu voltei com ele, eu fiquei conversando com ele. Eu também não tinha notado que ele era tão expressivo como acabou se tornando. Aí, vamos fazer uma conta, Júnior? Quantos livros nós já lemos? E nós começamos a lembrar, desde que ele tinha seus 4, 5 anos para frente. Vocês lembram daquela coleção, As Belas Histórias da Bíblia? Quem já teve essa coleção? Não é linda aquela coleção? Eu tive o privilégio de ler para os meus filhos de ponta a ponta. Foram os primeiros 10 livros que eu li para eles. E depois nós lemos outros. Nesse dia que ele tinha 11 anos, eu contei que tinha lido para ele 60 e poucos livros, 65 livros aproximadamente. O fato de nós podermos discernir o certo do errado, no meio da conturbação dos tempos que nós vivemos, é uma graça de Deus. E Jesus aqui, ele tratou
supostos juízes e acusadores. Eles foram embora, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, e quando eles foram embora, ficou ali quem? Apenas a mulher. Agora imaginem vocês, Jesus já tinha tocado o coração dos acusadores, juízes, agora ele vai tratar com o pecador. E como Jesus vai tratar com o pecador? Quem era aquela moça? Ela era uma mulher adúltera, diz aqui a Bíblia. Mas quem era ela de fato? Você sabe, nós estamos aqui na igreja e nós conhecemos muita gente da igreja. Alguns que estão vivendo em plenitude daquela comunhão com Deus. Mas a gente também conhece alguns que, infelizmente, com o passar do tempo, se desviaram por algum motivo. Essa moça era uma filha de Israel. Ela era quem? A moça que foi, vou trazer para a nossa realidade, para não confundir com a realidade judaica. Era uma moça que cresceu indo à escola sabatina, ela estava lá na classe dos primários, juvenis, adolescentes, jovens, ela cresceu na igreja, ela pode ter se casado na igreja, porque ela estava no ato de adultério, então ela era casada, pode ter entrado até o altar da igreja e feito uma cerimônia de casamento linda. Era essa moça. Só que nesse dia, ela estava aqui, aos pés de Jesus, quebrada. Sabe o que ela esperava? Só esperava uma coisa. Só uma coisa ela esperava naquele momento. As pedradas. Era só o que ela esperava. Então, o que havia ainda de expectativa na vida dela? Nada. Era um caco de ser humano. Não tinha mais nada para ela. Ela nem imaginou que ela voltaria daquela visita que fez ao pátio do templo. Dali ela imaginou que seria já o fim da vida dela. Em Israel, quando uma mulher era pega em flagrante adultério, duas coisas se fazia para envergonhá-la. A primeira coisa era tirar o véu. E essa mulher já chegou sem véu naquele lugar. Todas as mulheres de Israel honradas tinham que usar o véu. Mostrar o cabelo é uma desonra para a cultura judaica. Ela já chegou lá sem cabelo, ali sem véu, cabelo esvoaçante. Rasgavam o vestido da mulher e mostravam o seio dela para aqueles que a apedrejariam. Porque mostrar o seio era uma coisa tão vergonhosa como era mostrar o cabelo naquele tempo. Ela já estava pronta para as pedradas. Não acreditava em mais nenhuma possibilidade. É exatamente por isso que nesse momento, quando todos vão embora, Jesus começa a tratar aquela mulher. E Jesus tratou essa mulher. Você já viu uma mulher maltratada nesse planeta? Ela não está acostumada a ouvir palavras bonitas, palavras suaves, palavras boas aos seus ouvidos. Ela só ouve reprimendas, só ouve palavrões, só ouve palavras de dureza para o seu coração. De repente, uma voz terna, suave, gentil, se aproxima dela e diz: mulher, só ouvir no tom maravilhoso da voz do Senhor Jesus a palavra mulher já encheu o coração dela de um sabor que ela não tinha experimentado por muito tempo. E de repente ele fala com ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí então ele vai dar a sua própria sentença. Ele diz o quê? Nem eu tampouco te condeno. Você sabe o que significa isso? Para aquela mulher especialmente, significa que os cacos da vida dela foram juntados por uma cola divina que ela nunca imaginou que aconteceria. Essa mulher, ela recobrou a esperança, a visão da perspectiva de alguma coisa boa, como nunca mais ela tinha sentido na vida dela, de repente se reacende em seu coração. Ela está tão animada por alguma coisa que ela nem entende. Então Jesus fala para ela: vai. Ela já tinha ouvido essa expressão vai, não naquele mesmo tom. Ela foi rejeitada de várias maneiras, por isso vai era uma expressão que ela conhecia. Só que ele disse: vai. Não como alguém destruindo, não como alguém quebrando, mas alguém dizendo: tu tens mais uma chance, há mais uma possibilidade na tua vida. Vai, aproveita essa oportunidade. Mas ele termina dizendo: vai o que mesmo? Não peques mais. Sabe por quê? Porque Jesus não é o pregador do evangelho barato, que pretende resolver tudo na vida das pessoas sem que haja nenhuma alteração de vida. Não. Jesus, ele quer restaurar os valores que as pessoas têm. Ele quer fazer com que o quebrantado se levante, mas não se levante para viver no quebrantamento.
Ele quer que essa pessoa se levante para ser uma nova criatura. Por isso ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida de que natureza? Vida em abundância. Uma abundância de vida tão complexa de poder e de graça divina, que nada no mundo pode se assemelhar. É isso que Jesus oferece. É por isso que ele consegue juntar os cacos. Eu já vi tantas histórias maravilhosas de conversão, que eu poderia contar várias para vocês, mas o meu tempo não me permite mais. Queridos, você que está aqui hoje, sabe de uma coisa: assim como Jesus juntou os cacos da vida dessa mulher aqui, e deu para ela uma segunda chance, uma oportunidade para ir e não pecar mais. O que significa ir e não pecar mais? Primeira coisa, quer dizer o seguinte: tudo o que estava para trás está resolvido. Porque a palavra que ele diz assim, eu também não te condeno, é o que ele diz para qualquer um que se aproxime dele. Não importa onde você foi, o que aconteceu, por onde andou, o que aprontou, não importa. Se você vier aos pés do Senhor Jesus, ele vai dizer para você a mesma coisa. Eu não te condeno, porque ele não veio para condenar e nem mesmo para julgar, ele veio para salvar. E é isso que ele faz com os pecadores, ele salva pecadores. Depois que ele salva pecadores, sabe o que acontece? Ele diz assim, agora vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque aqui, quando ele fala pecar é transgredir a lei. Quando ele diz vai e não peques mais, ele não está dizendo apenas vai aleatoriamente, ele diz, eu estou contigo. Eu vou te dar graça, poder e autoridade sobre todas as situações da tua vida, não importa o que aconteceu no passado. Você vai ser restaurado, você vai ser modificado, tudo vai ser especial na sua vida. Ele tem o poder de fazer essa diferença. E ele quer fazer e fará abundantemente na vida de quem quer que creia e que busque e que aceite. Porque é isso que ele está oferecendo de graça. Mas não é graça barata, é graça transformadora, é autoridade divina para pisar o mal e o pecado e ser uma nova criatura, como ele quer que nós sejamos. Então, essa mensagem aqui, ela é exatamente, por mais que o texto, do ponto de vista do contexto da crítica literária, ele seja meio problemático, ou por mais que tenha histórias inseridas que não sejam, talvez, muito coerentes, mas mesmo assim, esse texto tem tudo a ver com o Evangelho. Tem tudo que ver com a pregação da graça, tem tudo que ver com a chamada de Deus para nós. É por isso que ele é tão querido por tantos leitores. E é por isso que ele hoje, nessa noite, foi escolhido para trazer a você essa mensagem de paz e de salvação. E que Deus abençoe a sua vida. O Wok Mani era um chinês. Ele, uma noite, teve um sonho, porque ele era um grande pesquisador da fé. E nesse sonho ele se encontrava no fundo de um buraco. Era profundo e ele fazia todo o esforço para sair de lá. As mãos já estavam rasgadas, as unhas já tinham se quebrado, e ele pretendia sair daquele buraco. E ele tentava de todas as maneiras e nada lhe permitia. Até que finalmente ele viu que na borda do buraco, lá em cima, passava uma personalidade que ele conhecia muito bem. E ele teve uma expectativa, uma esperança. Era Siddhartha Gautama, o Buda. E ele falou, Buda, me tira desse buraco. E o Buda falou para ele assim, olha, se você caiu nesse buraco, alguma coisa você fez. Mas não se preocupe, você por mais que morra, e morrerá com certeza, mas você pode reencarnar, e mais uma vez, até que todas as coisas se resolvam na sua vida. E o Buda foi embora, porque a única coisa que ele falou era isso, era tudo que ele podia fazer, era filosoficamente dar a ele uma esperança falsa. E ele continuou na mesma situação e gritando ali, ninguém o socorria, quando finalmente passou outro personagem. Ele conhecia também aquele personagem um pouco mais, porque tinha alguma relação histórica com a sua região ali na China. Aquele homem era Maomé. Ele gritou, Maomé, Maomé, por favor, me tira desse buraco, Maomé. E Maomé olha para ele e diz assim, se você está aí, é porque certamente você provocou uma situação e o generoso e misericordioso Deus não pôde cuidar de você, porque você provocou uma situação na sua vida. Agora, você tem que pagar o preço. Não há nada que eu possa fazer por você. E, claro, ele foi embora e Maomé foi embora e ele ficou lá na mesma situação. Foi então que, de repente, na história do sonho dele, isso foi um sonho real, ele viu passar outro personagem à borda do buraco, e aquele personagem ele conhecia muito pouco, mas o nome ele já tinha ouvido. Era Jesus. E quando ele viu Jesus, ele gritou, Jesus, salva-me! Salva-me!
porque ele já estava desesperado. E sabe de uma coisa? Para que Jesus salve, é necessário apenas um clamor, porque todo o limite do homem é oportunidade para Deus. Na hora em que ele clamou, no minuto, ele viu Jesus aqui do lado dele, olhando nos olhos dele, e disse: que pena que você caiu nesse buraco, mas segura aqui na minha mão. Ele deu um salto e colocou o Walkmani lá do outro lado, fora do buraco. E ele falou assim para ele: agora que você está fora desse buraco, trate de não cair mais aqui. Vá e o quê? Não peques mais. Sabe, esse homem teve esse sonho, mudou a vida dele e se tornou um grande cristão e um dos maiores e proeminentes pregadores do Evangelho na China. Queridos, Jesus, ele é o único que tem toda a autoridade no céu e na terra para transformar a minha e a sua vida em alguma coisa especial. Se nós permitirmos que ele seja o Senhor de nossas vidas, maravilhas acontecerão. O poder de Deus se manifestará, graça e salvação virá sobre todos nós. E nós teremos um fluxo de vida para a vida no meio de todos aqueles que nos conhecem. Por isso, vamos pedir mais de Jesus nesse dia, amém? Oremos então. Querido Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos porque estamos em Tua casa ouvindo Tua palavra nesta noite e sabemos que nós não viemos aqui aleatoriamente. O Teu Espírito, Ele moveu as nossas entranhas e nossos interesses e nos trouxe a esse lugar nesse momento. Agora eu Te imploro, bondoso Pai, que esse Espírito que se move nesse lugar fale e traga mais esperança ao nosso coração. Se aqui houver alguém que não Te conhece, Pai, que esse dia seja o dia em que ele comece a conhecer a sua própria salvação. Se alguém aqui está fraco e abatido, que encontre força e poder no nome de Jesus. E a nós outros todos, Pai, eu só Te digo, Pai, toma o nosso coração, porque não podemos dar. É Tua propriedade. Conserva-o puro, porque não podemos conservá-lo para Ti. Salva-nos a despeito de nós mesmos, tão fracos e tão dessemelhantes de Cristo. Molda-nos, forma-nos e eleva-nos a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do Teu amor possam fluir por nossas almas. Em nome de Jesus pedimos. Amém.